Olá, no programa de hoje, a força e o futuro do Centrão. Os caminhos trilhados por esse grupo suprapartidário para se tornar hegemônico no Congresso. Os impactos da atuação de seus integrantes na relação entre os poderes e em disputas pelo controle do orçamento. E como esse quadro pode evoluir nos próximos anos. Eu converso com o cientista político e professor da Universidade Federal do Paraná, Bruno Bolognese, que é também pesquisador do Grupo de Investigação de Partidos e Sistemas Partidários na Associação Latino-Americana de Ciência Política. Bem-vindo, Bruno. Um prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Bruno, você assina um recente artigo, junto com Graziela Testa e Lara Mesquita, intitulado Do Fisiologismo ao Centro do Poder, as Reformas Eleitorais e o Centrão 2.0. Nele, vocês ressaltam que o Centrão, como força suprapartidária e dispersa dentro do parlamento, tem sua primeira aparição ainda no final dos anos 80. O quanto esse resgate é importante para entendermos esse grupo hoje? Olha, eu acho que esse resgate é importante na medida em que a gente consegue comparar essas duas versões do Centrão, né? E perceber que elas são versões bastante distintas. Enquanto o Centrão ali da Constituinte era um Centrão preocupado, de fato, com o andamento da Constituinte, com o funcionamento da Casa Legislativa, com a aprovação dos artigos, o novo Centrão, esse Centrão reeditado, ele é um Centrão totalmente autocentrado, né? Preocupado principalmente com os ganhos individuais de cada parlamentar. Então, ainda que eles guardem algumas semelhanças, são compostos na maioria de partidos de direita, centro-direita ou partidos fisiológicos, são centrões muito diferentes. Não são a mesma coisa, e eu acho que isso é o caráter de novidade dessa reedição do Centrão atual. E o que eles têm em comum? Em comum, eles têm essa composição partidária que tenta se dizer um centro ideológico dentro do legislativo, né? Mas a gente sabe que ali são partidos ou de pouca saliência ideológica ou partidos de direita e centro-direita, né? Então, acho que essa característica une os dois centrões, né? Então, a gente tem um centrão hoje menos centro, mais de direita, e a gente tinha um centrão mais centro, mas são basicamente partidos de centro-direita que compõem. Então, essa é a semelhança entre os dois, né? São grupos que têm mais ou menos a mesma ideologia, mas a forma de atuação, a composição social, o objetivo dos grupos é muito diferente. Foram vários momentos aí de ajustes de atuação, né, desse grupo ao longo das últimas décadas. Queria saber de você, Bruno, a ascensão de Eduardo Cunha à presidência da Câmara, né, ali em 2014, 2015, com o papel que ele viria a cumprir na queda do governo Dilma, se foi um ponto de inflexão emblemático para a trajetória desse grupo. Pois sim, a ascensão do Eduardo Cunha à presidência da Câmara foi o que habilitou o Centrão a se reunir em torno da figura do presidente da Câmara, né? Então, a gente tinha até então um legislativo muito responsivo ao presidente da República, ao executivo, preocupado com fazer parte do governo, fazer parte da oposição, e agora a gente tem um legislativo com esse centrão que está exclusivamente preocupado com a sua própria sobrevivência, com o ganho de menos parlamentares, e isso se dá orbitando o presidente da Câmara, não mais o presidente da República. E essa mudança no curso do Centrão, né, na rota do Centrão, foi habilitada pelo Eduardo Cunha com uma mudança na forma de entender o regimento da Câmara e na forma de distribuir os recursos do Legislativo. Então, a gente fala que o Eduardo Cunha promoveu um personalismo institucional. Eu sei que isso parece
contraditório, né? Mas a ideia é essa, a ideia é que ele criou regras e criou procedimentos que fizeram a instituição do legislativo mais personalista do que ela era antes da gestão dele, né? E isso a gente está vendo que não tem retorno. Né? A gente, desde o Eduardo Cunha, depois o Rodrigo Maia, agora com o Lira, essas características permanecem, a gente não tem como voltar atrás ou vai ser muito difícil voltar. E o governo Bolsonaro, que papel que teve no fortalecimento desse bloco? Teve um papel fundamental na medida em que o governo Bolsonaro não fez muita coisa, nem para conter, né, o Centrão, e nem para ter uma agenda de governo. Né? Então, o governo Bolsonaro, ainda que ele tenha passado 4 anos sem sofrer nenhum processo de impeachment, os impeachments foram todos engavetados, etc., a gente sabe desse histórico, mas ele também não tinha uma agenda positiva. Né? Então, o governo Bolsonaro é um governo que sobreviveu às custas de emendas parlamentares, como é comum, mas sem aprovar nada, né? Sem ter nada em troca. Então, normalmente, o que você tem é um governo que libera muita emenda, os deputados ficam satisfeitos, sobrevivem eleitoralmente, mas o governo tem a sua agenda aprovada, tem as suas políticas aprovadas. No caso do governo Bolsonaro, a gente não teve essa contrapartida. A única contrapartida foi o impeachment do Bolsonaro não ter sido votado. Então, na verdade, o que o Bolsonaro fez foi deixar o Centrão livre, né? Deixar o Centrão livre para crescer o quanto ele quisesse, sem nenhum impedimento, né? Nem nenhuma contrapartida. Então, isso fortaleceu certamente o grupo. Né? Não teria um Centrão tão forte se a gente tivesse um executivo barganhando e tentando barrar e tentando fazer ali uma agenda de governo para concorrer com o Centrão. Né? O que a gente teve foi um governo do Centrão. Foi quase uma terceirização de poder o que aconteceu? Isso, é basicamente isso. Né? O governo Bolsonaro não fez nada do ponto de vista de agenda de governo, claro, fez alguma coisa, ou fez alguma coisa contra ou a favor de determinados momentos, pandemia, algumas coisas na economia e tal, mas deixou o Centrão governar. Né? Então, na medida em que deixou o Centrão governar, a gente tem um desequilíbrio ou um reequilíbrio, dando mais poder para o legislativo, mais poder para o judiciário e o executivo tendo menos poder do que tinha até então. Bruno, olhando para esse grupo hoje, né, qual seria, em síntese, o conceito para defini-lo, né, o chamado Centrão 2.0, que é a expressão que vocês utilizam no artigo? É um grupo mais conservador ou mais pragmático? É um grupo mais pragmático, certamente. Né? Então, é um grupo pragmático, suprapartidário, interessado basicamente em sobrevivência eleitoral e que tem uma agenda de autogestão, né? De autopromoção. Você não tem uma agenda partilhada com o governo ou uma agenda partilhada com o presidente da Câmara. O que você tem é uma estrutura de patronagem e fisiologismo que faz com que os parlamentares sobrevivam eleitoralmente durante muito tempo. Né? Então, ele é um grupo que o conservadorismo do Centrão está mais ligado a quais partidos esses deputados pertencem do que, de fato, a atuação legislativa deles. Então, são deputados que legislam basicamente em causa própria, independente dos seus partidos, buscando reeleição. Então, é a única razão da representação legislativa desses deputados. Né? Então, não que a gente seja crítico às emendas parlamentares, elas são super importantes em qualquer democracia, mas não no modo como elas são conduzidas no Brasil. Isso, né? Então, o Centrão virou um especialista nisso. Isso também se traduz em um comportamento ali nas votações, né? Isso que você descreve com menos compromisso partidário e mais decisões individuais. Dá para se notar isso quando se observa ali os mapas? Dá para se notar isso, inclusive com reflexos para os partidos em si. Né? Então, a gente sabe que os partidos que compõem o Centrão,
são os partidos que mais liberam a bancada em votações legislativas, né? E liberar a bancada em votação legislativa é um convite para o individualismo, né? Então a gente sabe que o partido libera a bancada na medida em que não tem consenso dentro do partido, então você não tem orientação partidária. Então, quanto mais você libera a bancada, mais espaço você dá para fisiologismo, para comportamento individualista, para clientelismo, para busca de benefícios individuais. E é essa a principal característica dos partidos do Centrão. Liberar a sua bancada o tempo todo para que os parlamentares possam votar como eles querem individualmente. E aí dificulta para o governo, né, que vai ter que negociar caso a caso ali maiorias em pautas de seus interesses, né? Exato, aí vira aquela coisa de um deputado um voto, né? E você aumenta muito o custo da coalizão. Então, por mais que você tenha compromisso aí de um partido ou de outro, de aderir ao governo, mas esses partidos viram um fiel da balança, né? Que você não consegue aprovar as pautas sem esses partidos e o partido não consegue garantir o voto do deputado. Né? Então, eu sou presidente da República, estou lá, ministro na Casa Civil, negocia com o líder de partido, o líder do partido fala que vai entregar tantos votos e não entrega. Não entrega justamente porque os deputados têm interesses de todo tipo. Né? Tem deputado que vai querer votar com o governo, tem deputado que não vai querer, tem deputado que vota a favor de determinada coisa, deputado que vota contra, tudo dentro do mesmo partido. Então você aumenta muito o custo da coalizão. A coalizão fica travado, fica difícil, fica arrastado, né? Fica um custo muito alto para governar. Vira uma base mais fragilizada também, né, do ponto de vista de sustentação. Sustentação completamente, né? Então em vez da gente ter pilares de concreto, você tem palitos de dente sustentando, né? Então, em vez de você ter grandes pilares partidários que sustentam a coalizão ou sustentam a oposição, você tem cada deputado individualmente que depende de uma emenda, de uma RP9, de um repasse de bancada, e isso tem que ser negociado toda vez que o governo quer aprovar um grande tema, tem que liberar milhões, bilhões em dinheiro para a emenda parlamentar, então isso prejudica o orçamento da União, você não consegue planejar, né? Fora as outras coisas que entram ali, corporativismo de determinadas categorias do serviço público, judiciário principalmente. Então, é muita coisa para administrar e ainda não poder contar com uma base de sustentação sólida, mas uma base de sustentação que cada deputado é um pequenino pilar e não sustenta nada sozinho. Essa questão das emendas impositivas, né, realmente chama atenção, é um modelo que foi alterado há alguns anos. Como você avalia assim, ganhos e problemas que esse modelo trouxe, né, para essa relação entre os poderes no Brasil, em relação ao que funcionava antes, né, onde ali o governo muitas vezes, né, barganhava com os parlamentares, né, em troca do pagamento das emendas? Olha, falar a verdade, eu não vejo muito ganho nesse modelo. Reforço, a emenda parlamentar é uma coisa importante, é um modo do deputado se fazer representado, levar recurso para sua base, mas, como é no Brasil, impositiva, com a decisão quase que exclusiva do parlamentar ou de quem está controlando a emenda, seja o presidente da comissão, seja o presidente da Câmara ou o ministro, né, como estão agora tão desenhadas as emendas. Sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma orientação, sem nenhum embasamento em evidência, sem nenhuma fiscalização de perto. Então, eu acho que ganho a gente não tem. O que você tem é uma consequência que é a mais grave, que é a pulverização de política pública, pulverização do orçamento e um reforço do personalismo dentro da instituição legislativa. Então, ganho mesmo eu não vejo com as emendas impositivas e nem com qualquer outro tipo dessas emendas que o Legislativo passou a desfrutar nos últimos anos. Acho positivo que o Legislativo tenha mais autonomia, que possa fazer frente ao governo, mas não controlando o orçamento sem nenhum critério.
né? Então, acho que poderia ter uma coisa mais bem arranjada, bem desenhada, mas não é o caso do Brasil. O caso do Brasil é um reforço de clientelismo. A gente tem visto, né, uma atuação mais incisiva do Supremo Tribunal Federal nos últimos meses, tentando aí exigir maior transparência na destinação desses recursos das emendas. E movimentos do Congresso, né, nas últimas semanas aí nesse sentido. Como é que você está percebendo, né, esse contexto? Se há uma queda de braço aí permanente, né, entre os poderes e qual desfecho isso pode ter? Olha, eu acho que sempre que você tem esse transbordamento institucional, né, o judiciário interferindo no legislativo, o legislativo interferindo no judiciário, o judiciário no executivo, é sempre preocupante. Mas a gente já está nisso aí tem, bem dizer, uns 15 anos, né? Então, o judiciário ganhou um destaque, ganhou uma centralidade na dinâmica institucional brasileira que me parece muito preocupante, porque são poucas pessoas, né, o STF principalmente, indicados para presidentes, ninguém é eleito, ninguém está ali para representar ninguém, e o STF hoje legisla como se fosse o legislativo. Então, me parece muito, muito preocupante uma situação que pode transbordar e virar uma situação de crise permanente. Então, a gente tem um STF não só reativo, que seria a natureza do STF, como um STF proativo e o tempo todo mobilizado. Então, me parece que o legislativo está muito reativo. O legislativo, a cada movimento do STF, toma uma atitude. Eu acho que a reforma eleitoral de 2017 foi assim, as emendas têm sido assim. Agora, por outro lado, na discussão de princípios, né, então é difícil questionar o STF, por exemplo, quando ele cobra por mais transparência das emendas. Agora, isso tinha que ser cobrado via mandato, né, via democracia. Então, se você não concorda que seu deputado está ganhando emenda e isso é pouco transparente, ele devia ser removido, não devia ser reeleito, e a gente colocar no lugar uma pessoa que agrade o que a população quer. Agora, do jeito que está, não. Do jeito que está, a gente tem uma situação de conflito institucional permanente, que eu acho que é bastante negativo para a democracia do Brasil e para o resultado prático de política pública que a gente tem no país. Mas será que haveria outra alternativa para se ajustar esse modelo de emendas que não fosse através de uma interferência externa nesse momento, dados os interesses, né, que guiam os parlamentares em prol da sua própria sobrevivência? Eu acho que de imediato não. De imediato, só a interferência institucional mesmo. O caminho natural, como eu disse, seria a gente não eleger essas pessoas, né? Era trocar a classe política ou trocar parte da classe política. Mas isso é uma coisa demorada, isso é uma coisa complicada, isso é uma coisa que depende de dinheiro, depende da ocorrência de eleição a cada 4 anos. Então, você tem um problema que a democracia é um navio gigantesco, né? E o STF está tocando a coisa muito mais rápido, né? Então, a eficiência do STF é maior, mas a consequência disso é você ter uma Câmara dos Deputados reativa e que a toda hora que o STF fala em mudar a lógica institucional, a Câmara dos Deputados ameaça com impeachment, com conversa, com bloqueio, né? Então, vira um imbróglio institucional de difícil solução. Mas eu concordo, não tem uma solução fácil nem rápida. Na sua resposta anterior, Bruno, você tocou na questão das reformas eleitorais e o artigo de vocês também destaca, né, os impactos que as mais recentes delas tiveram. Quais foram as consequências, né, para legendas de diferentes portes das mudanças que ocorreram no Brasil? O que a gente verifica no artigo é que quem se beneficiou com as reformas eleitorais foram os partidos do Centrão. Então, o que a gente acredita é que esses partidos viram nas reformas de 2017, ali 2015, 2017, até a última votação em 21 das federações, uma oportunidade de tomar conta do legislativo e desalocar grandes partidos, né? Então, você tem grandes partidos
que diminuíram muito de tamanho, né, como o caso do PT, alguns partidos que estão beirando a extinção, como o caso do PSDB, e você tem a ascensão de partidos de médio porte, republicanos, PSD, União, PL, né? Então, partidos que hoje comandam a Câmara, que têm as maiores bancadas e que tiveram na reforma de 2017 um modo de, ao mesmo tempo, bloquear os pequenos partidos, né? Então, as pequenas legendas que se aproveitavam do desempenho dos seus pares maiores para entrar na Câmara e fazer alguma bancada, foram, de fato, penalizadas. E, ao mesmo tempo, você habilitou os partidos ali que eram pequenos e médios a virarem grandes partidos, como o caso desses que eu citei. Então, as reformas de 2017 foram uma oportunidade para o Centrão consolidar o poder. Então, viraram partidos que hoje controlam o legislativo e você não faz nada sem os partidos que sustentam o Centrão. O Congresso, Bruno, terá eleições em fevereiro, né, do próximo ano para as presidências das duas casas, e as articulações em curso sugerem aí amplo favoritismo de Davi Alcolumbre, do União Brasil, no Senado, e de Hugo Mota, do Republicanos, na Câmara, 2 representantes do Centrão. É jogo jogado ou ainda pode haver alguma surpresa nesse horizonte? Eu acredito que seja jogo jogado, né? Ainda que da palpite política seja muito arriscado, né? Mas eu acredito que é jogo jogado na medida em que são os parlamentares ou líderes dentro do legislativo que devem manter a lógica de funcionamento de como a Câmara e o Senado funcionam hoje. Então, você não deve ter grandes alterações. Esses 2 parlamentares devem seguir o legado do Pacheco, por um lado, do Lira, por outro, ainda que o Alcolumbre seja uma figura já carimbada, né, com experiência, não é um novato no Senado, mas eu acho que o principal é a Câmara, e o Hugo Mota, eu acho que é um deputado que deve seguir a cartilha do Lira integralmente, sem muita alteração. Então, a gente não deve ter muita mudança para por que não votar. A pergunta é essa. Por que não votar nele se com ele é o que eu estou ganhando mais como parlamentar individual? Esse poder aparentemente excessivo, hoje concentrado, né, nas mãos dos presidentes das duas casas, que implicações que ele traz para o jogo democrático? A principal implicação é a dificuldade de você aprovar política pública, né? Então, ainda que a gente tenha alguma dificuldade em estabelecer uma democracia consolidada no Brasil, a gente tem muitos tropeços, né? Impeachment acontecendo, tentativa de insurreição ou de golpe, mas o principal problema, eu acredito que seja a gente não ter um governo que consiga entregar a política pública com rapidez e eficiência. Então, quando você tem boa parte do orçamento comprometido em emendas individuais impositivas, quando você tem um parlamentar que é altamente autocentrado, então você tem dificuldade em fazer política nacional, você tem dificuldade em fazer política baseada em evidência, tem dificuldade em favorecer determinados setores ou determinadas categorias, né? Então, o Estado, no geral, funciona mal. Agora, com esse nível de personalismo, você tem tudo muito pulverizado, muito dependente do deputado individualmente, que tem que ir lá, a gente pedir emenda, ver para onde vai. O dinheiro nunca é gestado de forma integrada, né? Então você não tem uma integração do governo federal com o governo do estado, com o município. Então, eu acho que o principal problema dessa característica institucional é a gente ter um Estado que funciona pior do que a gente já tinha. Então, isso eu acho que é bastante grave. Em meio a esse contexto que você descreve, quais são, a seu ver, os principais desafios que o governo Lula vai ter no segundo biênio, né, na relação aí com o Congresso? Olha, eu acho que o PT, ainda que ele cometa muitos erros,
pelo menos está aprendendo, né? Assim, não está lançando um candidato a mais, não está lançando um candidato para fazer frente ao Centrão, vai apoiar o Mota, tudo indica. Então, acho que assim, a relação tende a ser uma relação talvez até mais amigável do que a relação com o Arthur Lira, né? Eu acho que o Lira tem um quê de não ser uma pessoa tão afável assim com o governo. Já o Hugo Mota, acho que um sangue mais novo, com menos destaque, eu acho que talvez seja uma figura mais favorável ao governo do PT. Agora, por outro lado, o PT tem dificuldades enormes de renovar qualquer coisa, né? Então, a bancada do partido é uma bancada envelhecida, é uma bancada com liderança dos anos 2000, né? Então, isso tudo causa muito problema para o partido na hora de negociar as coisas dentro do Congresso. Mesmo os responsáveis por negociar as coisas com o Congresso, como o chefe da Casa Civil, têm muita dificuldade em fazê-lo. Os ministros têm que atuar individualmente, né? Então tem que ir lá o Haddad, chamar as pessoas para conversar, tal. Então acho que isso trava o governo e faz com que o governo tenha dificuldade. Talvez o ideal seria o presidente Lula aí, em 2025, depois das eleições da Câmara, fazer uma reforma ministerial para tentar articular melhor o governo com o legislativo. Né? Talvez isso ajudasse um pouco a ter uma agenda positiva e não uma agenda que depende todas as vezes de uma negociação, de pagar emenda, etc. Nosso tempo está praticamente esgotado. Só para finalizar, Bruno, rapidamente, pelo poder acumulado, essas legendas do Centrão podem também ser fiéis da balança no cenário eleitoral de 2026? Acho que totalmente. São partidos que cresceram muito, né? Eu destaco aí pelo menos 2 partidos que me parecem que vão ficar mais estáveis, que é o PSD e o Republicanos, ainda que o PL hoje tenha a maior bancada, mas é uma bancada muito influenciada pela eleição ou pela disputa da eleição do Bolsonaro, né? Então, acho que esses 2 partidos são os partidos que têm uma quantidade enorme de prefeitos, uma quantidade enorme de cabos eleitorais, com grande penetração territorial, chegam em muito lugar do Brasil. Então, eu acho que isso ajuda muito a eleger deputado, ajuda muito a eleger governador. Aí, presidente da República já é uma questão um pouco mais complicada, né, de atribuir as bancadas partidárias. Mas eu acho que esses partidos não podem mais ser desprezados no jogo eleitoral para 2026 em hipótese alguma. Vamos continuar acompanhando atentamente esse cenário. Bruno Bolognesi, muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite novamente. Eu conversei com Bruno Bolognesi, cientista político e professor da Universidade Federal do Paraná. Falamos sobre os elementos que marcam a atuação do grupo conhecido como Centrão, em Brasília, e de como sua força pode impactar disputas em curso pelo orçamento e futuras eleições. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.